Boa tarde, fazer esse vídeo rapidinho, um estudo que eu fiz sobre algumas contribuições históricas, né? Eu vou só dar uma lida e depois vou completar com alguns versos, bem pouco mesmo, mas seria só para fazer tipo um resumo daquilo que eu estudei, mas eu vou compartilhar e dividir com vocês. A Arca de Noé tem 6.899 de acontecimento. No ano 4.441 houve o dilúvio. Zerou o calendário e começou Reis em 334. Zerou o calendário de novo. Por nascimento do Messias, profecia em Isaías, do príncipe da paz, Cristo, Messias, Emanuel, Jesus. Depois de Cristo, temos 6.899 anos em 2024 da Arca até hoje. Estudos bíblicos do ano natural antes da cápsula protetora cósmica ser criada. Primeiro ano tinha 39 a 40 dias, um mês, no tempo de 1.390 dias do rei no livro de Daniel. Teria um ano, um mês, 37 a 38 dias, estudo feito em 2022 por mim mesma. Quando zerar o calendário em 334, o rei Nabucodonosor criar o ateísmo de Ciro Romano, pois os romanos começaram a desdenhar da falta dos anos para completar o milênio, pois iria crucificar Jesus, que seria o Messias, e a Igreja Católica levantou alianças católicas no sacrifício de Jesus, zerando o calendário no nascimento de Jesus no ano 4. Jesus nasce no ano 4 e a Igreja Católica levanta no ano 30. É estranho, né? Ela levantou no ano 30, em seguida o sacrifício de Jesus. E, por incrível que pareça, quem foi liderar ela com uma aliança foi justamente o Nabucodonosor, que teve interesse de derrubar os romanos na data que seria Ciro e Dario. E é estranho que a Igreja Católica, ela levantou em cima, o primeiro catolicismo, ela levantou em cima dos romanos, né? É tanto que o primeiro catolicismo, ele é catolicismo romano, porque o romano da data foi derrubado, porque a aliança de Nabucodonosor foi um plano governamental para roubar tanto os romanos, como roubar também, né, algumas pessoas que seria certo do reino judaico. Como no ano dos reis nasce Jesus, né, no ano 4, a Igreja Católica levanta. No ano 30, né, como te falei, é estranho. Como no ano dos reis, faltava 666 anos para completar o milênio e ia zerar o calendário. A aprovação dos judeus e do rei Dario, romano, filósofo. O rei Ciro, para desdenhar de Jesus, que queria morrer por pecador, dizendo ser o Messias. O rei dos judeus, não, o rei romano, né? Ciro como Dario, eles desdenhavam totalmente da atitude de Jesus. E perguntava a Jesus que se realmente ele queria morrer pelos pecadores, né? E os pecadores, né, naquela data, eles queriam realmente um sacrifício para pagar a dívida de magia negras que ele tinha naquela data já. E Jesus disse que não, que ele ia morrer realmente pelos pecadores. E os judeus rejeitou Jesus justamente por causa da lei. E Jesus, por ver que os judeus não guardavam tão bem a lei, também ficou do lado de alguns pecadores e por isso foi feito ele como uma maldição
e foi pregado na cruz. O rei da Babilônia teve uma ideia e mandou Ecbatana ao rei Dario, que foi morto pelo próprio Ecbatana, com plano para roubar o reinado romano e levantar uma aliança junto com o rei Nabucodonosor para roubo do cristianismo. Quer dizer, para roubo, né, na realidade, da maioria das pessoas judaica, né? Por isso que há uma promessa no Apocalipse de uma nova Jerusalém, porque muitos judeus faleceram e morreram, e muitos romanos também, para poder, né, levantar essa aliança de roubo catolicismo, né, com a aliança Nabucodonosor. Pois o rei Nabucodonosor não tinha planos de aliança na magia negras com o cristianismo, pois Nabucodonosor tinha plano de aliança na magia negra com o cristianismo no ano 30 e sacrificaria Jesus para usar moeda real. Nisso que o número desse filósofo que fez aliança com Nabucodonosor ficou com o número 666 para completar o milênio com reino dividido, reis e religião de sacrifício ritual, que são o mesmo número usado sempre por as bestas do cristianismo no Apocalipse 13:18. O governante de Ecbatana traiu Dario e mandou matá-lo. Né? Aí essa aliança deu para perceber que foi um plano governamental desde aquela data sacrificar Jesus, e que uma parte já sabia do sacrifício, né? E que eu vou ler agora alguns versos bíblicos, né, que está aqui, né, em Esdras, né? Eu vou ler uns 2 versos bíblicos, né, que daria mais ou menos algum parecer. O decreto de Dario foi assim: então o rei Dario deu ordem e foi feita uma busca nos arquivos reais de Babilônia, onde se guardavam os documentos, em Ecbatana, e a fortaleza que está na província da Média. E achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia: o rei Ciro, no primeiro ano do seu reinado, baixou o seguinte decreto com a respeito da casa de Deus em Jerusalém. Ele deve ser reconstruído para ser um lugar que oferece sacrifício. Aos seus fundamentos serão firmes, e sua altura será de 20 metros e largura, e será de 27 metros, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova. E as despesas serão pagas pelo Palácio Real. Além disso, o utensílio de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém, levado para a Babilônia, serão devolvidos para o templo de Jerusalém. Cada utensílio para o seu lugar serão recolocado na casa do Senhor, que seria o Deus da criação de Jerusalém e de Israel. O rei Ciro, que era romano, ele foi totalmente contra o rei babilônico e deu um decreto que a Babilônia teria que devolver todo o utensílio roubado de Jerusalém de volta para o templo de Jerusalém. Jerusalém tinha que ser reconstruída para que pudesse dar o sacrifício de lei, como era de costume. Só tem que o Nabucodonosor, vendo isso, logo teve um sonho e chamou justamente o profeta Daniel para interpretar e poder roubar uma profecia que estava escondida na Sabátama, e era uma ordem de decreto do rei Dario, dada para Ciro, que também, né, era parente, né, do Dario, e estava para cumprir o mandato do decreto de Dario, porque Ciro, ele estabeleceria tudo aquilo que Dario ordenasse. Assim eles fizeram para roubar
totalmente a Jerusalém. Aí quando chegou aqui, o rei da Babilônia, né, ele investiu contra o rei Dario, né, para poder levantar essa aliança de roubo, né, com essa aliança de roubo com a Igreja Católica, né, fazendo assim, trambando com alguns romanos na data, certo, indo contra, né, o rei Dario e o rei Ciro, e assim o Ecbatana, né, ele traiu o rei Dario, e matou o rei Dario para poder tomar o decreto e derrubar Israel. E assim levantar uma aliança católica de roubo com Nabucodonosor dentro do reino do Império Romano, para nem Roma ficasse com o seu... nem Roma poderia ficar com o seu templo e nem assim Israel pudesse ficar com seu templo. E levantasse em cima do sacrifício de Jesus um reino eterno que não se consumiria, mas seria de geração por geração. Mas aí começaria a perseguição dos mártires e começaria as perseguições dos demais. Jesus foi morto porque ele era real e ele era dono de uma moeda real que os judeus não aceitou e por isso ele foi sacrificado e esta moeda ficou por posse de Nabucodonosor e Nabucodonosor levantou uma católica com essa parte romana que roubou, né, e derrubou o rei Dario para roubar também o Império Romano. Assim foi o Império Romano roubado e o Império Romano roubado e o Império dos Judeus roubado. Os romanos, certo, era a favor dos judeus e Nabucodonosor era uma aliança que ele tinha à parte por magias negras. Ele sempre roubava as pessoas e sempre era em cima de roubo. Quando Jesus foi sacrificado na cruz, porque Nabucodonosor viu que ele queria se oferecer pelo preço de pecado, e Jesus acabou pagando um preço de magia negra, zerando este calendário para estar levantando, né, um cristianismo em cima de roubo ainda de magia negra. Porque Jesus foi sacrificado, mas os babilônicos e a magia negra de Nabucodonosor não deixou de existir por isso. Só deixou de existir o templo romano e o templo dos judeus. Mas, portanto, as magias negras, Jesus não conseguiu abolir e a magia negra está até hoje, como eu vou ler aqui em Apocalipse, que está aqui, ó. A besta que emerge no mar. Apocalipse 13, que diz assim: aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um ser humano. E esse número é 666. Quer dizer, eles levantaram em cima do número 666, né, um império, né, para roubo. E esse império, tudo indica que foi juntamente com a Ásia, né, e a Ásia acabou acolhendo, né, acolhendo o cristianismo de Nabucodonosor. E por isso derrubaram derrubaram todos os templos, porque Jesus se candidatou a pagar preço de magia negra, a qual que não adiantou, que até hoje eles continuam fazendo, e a tolerância não é existente, né? E aqui a gente vê que os profetas de Jesus, a gente vê que desceu outro selo e profetizou a queda da Babilônia. Porque aqui, né, em Apocalipse 18, diz assim: os lamentos da
dos admiradores da Babilônia. Os reis da terra, com que eles se prostituíram e vieram em luxúria, vão chorar e lamentar por causa dela, quando virem a fumaça do seu